título da mensagem hoje é Liberdade para dentro da cabeça. Já ouviu alguma música dessa? Algum louvor? Não, né? É porque nós vamos ver o que de fato é a liberdade para dentro da cabeça, segundo o que a Bíblia diz. Segundo o que a palavra do Senhor diz. Segundo aos Coríntios 10, de 3 a 5, diz assim: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai eterno, Deus bendito, eis aqui teu povo, selado pelo teu nome. Eis aqui minha vida. Te pedimos, Senhor, me usa. Saca-me da tua aljava e alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade. Eu posso, Senhor, abrir a minha boca e falar a tua palavra, liberar a tua mensagem, mas só tu podes levá-la aos corações. Que assim seja, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto aqui ele é profundo e muito atual. O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui à igreja dos Coríntios que havia necessidade de um processo mental, uma transformação da mente para todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Para que o sacrifício dele na cruz pudesse ter efeito na vida de um homem e de uma mulher, então é necessário que a mente seja transformada pela palavra. O sacrifício dele é suficiente, mas há um processo que se dá para a transformação do nosso ser. Porque nós fomos criados para a glória de Deus, mas por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. E quando houve essa separação, houve a morte. A própria palavra morte, para nós significa alguém não abrir mais os olhos, não respirar mais, e aí a pessoa vai ser sepultada, tem uma cova, e dali você não vai ver aquela pessoa mais. Mas para nós, o significado da morte ficou limitado, porque morte de fato é a separação do homem de Deus. A morte é exatamente a separação, o abismo entre o homem e Deus. E Jesus veio e venceu a morte. Então ele nos religou em Deus, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou. E aquele que crê em Jesus, ele só vai ter a primeira morte, a morte dessa casca, que de fato é a parte ínfima da vida. Esse tempo aqui é a menor parte da história de um ser humano. Jesus, ele pagou a cédula de dívida que nos condenava eternamente. Mas aqueles então que não receberem a Jesus Cristo, esses passarão pela segunda morte. Essa sim é aquela que a palavra vai nos dizer, de um lugar onde a dor não para, o gemido, o choro não tem fim. Porque é um lugar onde não existe a presença de Deus. Imagina que o mal, a definição do mal é exatamente a ausência de Deus. Mas nós sabemos que Deus ainda está no mundo, o Espírito de Deus ainda está no mundo. Por isso a gente consegue ver alguns vislumbres de bondade. A gente consegue ver, a gente até tem a esperança que existam mais pessoas boas do que más. Mas segundo o que diz Apocalipse, a maldade e a iniquidade vai aumentar. Então o Espírito de Deus, assim como a igreja do Senhor, será tirada da terra. Então a gente precisa entender que a transformação da nossa mente faz parte do processo de salvação.
E há aqui nesse texto algo que o apóstolo Paulo deixou entre linhas, está escondido nesse texto que nós acabamos de ler, uma palavra que é fortaleza. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo fala de fortalezas. E ele não está falando de castelos de pedra, ele não está falando de lugares físicos seguros, mas ele está falando de estruturas mentais, padrões de pensamento, influências espirituais que escravizam a mente e o coração humano. Você não é só essa carcaça. Você não é só o que você vê no espelho. A gente não é aquilo que os nossos olhos veem. A gente é o que a gente carrega no peito. Primeiro você sente, depois você pensa. Primeiro vem alguma coisa que te fere, que faz você sentir alguma coisa. E aí você começa a pensar, os seus pensamentos começam a te guiar a tomar decisões. Por isso, a primeira obra que Deus faz, a obra de salvação na vida da gente, é nos dar um coração novo. Quando você é salvo, você recebe um coração novo do Pai, regenerado. O coração que significa o seu espírito, o sopro, aquilo que faz seu coração pulsar. Médico nenhum sabe explicar, cientista nenhum. Eles explicam como funciona o músculo cardíaco. Mas eles não sabem dizer de onde vem aquele sopro que lá dentro faz o seu coração bater. Mas a Bíblia sabe explicar. Esse é o seu espírito. E esse espírito volta para Deus. Porque o espírito foi feito para viver eternamente. Mas a sua mente, que está muito ligada com a sua alma, o seu temperamento, as suas memórias, os seus sentimentos. A sua mente, ela pode ser transformada, ela precisa de transformação. Porque uma mente aprisionada, ela pode receber liberdade ao entregar os seus pensamentos cativos a Cristo. Você pode sentir que aquilo que você quer fazer, você não faz e parece que você está preso. Você não quer mais tomar certas atitudes, mas quando você percebe, você já está tomando. Você não quer mais ser atraídos por alguns hábitos, por algumas práticas que você sabe que serão nocivos para você, mas quando você vê, você já está fazendo aquilo. Isso se chama fortaleza. E uma fortaleza, ela não é edificada de um dia para o outro. Você passa por um lote vago um dia, no outro você já vê alguma edificação, um prédio, algo grande, suntuoso? Não. As fortalezas na mente humana, elas são edificadas pelas trevas. Todas as vezes que alguém vive uma ferida, uma criança vive um abuso, né? Alguém que ali ainda não conhecia o mal, mas passa a conhecer, porque depois que o homem pecou, ele passou a conhecer o mal também. Ele passou a ter acesso ao mal. E o mal cria fortalezas na nossa mente. Mas você tem uma boa notícia para você guardar para sempre. Você não é refém da sua mente. Não é a sua mente que tem poder, é Jesus Cristo que tem poder, é a palavra do Deus vivo que tem poder. Então a sua mente pode ser liberta. O inimigo vem com muitos enganos. O diabo quer nos fazer crer que liberdade é você fazer o que quer. Eu quero beber, eu vou lá e bebo. Por quê? É minha religião. Ela não me proíbe. Eu quero usar uma droga, eu vou lá, eu sou livre, eu pago minhas contas. Quem tem a ver com isso? E eu uso a droga porque a liberdade para dentro da cabeça. Será? Porque quando entra a substância, você livre não está mais. Porque quando você experimenta, não tem mais liberdade para você decidir. Você passa a ser um prisioneiro de um vício. Liberdade, de fato, é você saber que pode, mas não quer. Como o apóstolo Paulo mesmo disse,
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu escolho buscar a mente de Cristo, porque essa sim tem liberdade eterna. Essa sim pode quebrar paradigmas. Essa sim pode me restaurar nas minhas emoções. Pode me arrancar de toda e qualquer escravidão. Qual mentira que contaram para vocês? Foi um tijolinho de uma fortaleza que o diabo quis levantar. Uma alma aprisionada pode ser liberta. O poder de Deus não apenas quebra as correntes, mas também dá ao homem uma nova identidade, um novo coração e novos pensamentos. Talvez você cresceu ouvindo que você era isso ou aquilo. Que você não era capaz, que você era meio atrapalhado. E você, pelo que você foi ouvindo, você foi criando uma identidade. Não serve para nada, mentiroso, mentirosa. E você foi achando que você era aquilo que falaram que você era. Mas você não é o que as pessoas dizem sobre você. Você é o que Deus diz sobre você. O que a palavra de Deus diz sobre você. Porque foi Ele que te criou. Quem não te criou não sabe para o que você foi criado. A sua identidade está escondida em Cristo. E nós muitas vezes olhamos para os lados para nos descobrirmos. Nós temos neurônios chamados neurônios espelhos. E quantas vezes somos imitadores daqueles que convivem conosco. Nossa, gente, é sempre uma onda de um negócio, é uma trend, é o morango do amor, é a moda da roupa não sei o quê, e aí você vê um monte de gente seguindo. Não tem problema nenhum você gostar do morango do amor. O problema é se você não gostava e por causa da modinha você se adaptou. O problema é você ser tão fluido, tão sem forma, tão sem identidade, que você vai por todo vento de moda, de doutrina. E isso é uma alma fragmentada. Tem gente que gosta de coturno e usa coturno mesmo quando está fora de moda. Eu mesmo estou com um sapato aqui que não está nem um pouco na moda, mas eu gosto dele, ele é confortável. Ter uma identidade forjada em Deus é você saber para o que você foi chamado, é você ter uma firmeza de ser quem você foi criado para ser. É você não ter que ficar esperando aplauso, aprovação, motivação, afago no ego, o tempo todo para você caminhar no seu propósito. Mas é você buscar no seu Criador. É você orar e ouvir a voz do Senhor. É você abrir o livro da vida, que diz muito a respeito do seu propósito, e se descobrir nele. Paulo diz então que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, não se trata de esforço humano, mas de poder de Deus que se revela através da sua palavra, da oração, né? Da autoridade que há no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Então, o que significa tudo isso? Mudança de atitude passa primeiro pelo seu coração. O que o diabo quer fazer em nossas mentes é fazer domínios, bloqueios. Porque apesar de Deus ter sido nosso Criador, Deus colocou o homem na terra. E tudo que Ele criou, Ele falou para o homem: desfruta e domine. Os céus são os céus de Deus, mas a terra Deus deu aos homens. Está na palavra. E na terra Ele falou aos homens: domine. E não faça somente isso. E vai tudo bem com você. Já vai ter lá, na hora que você tiver fome, o alimento já está lá. Você vai dominar, cultivar a terra, mas sem dor, sem sofrimento. Mas houve a queda. E quando houve a queda, o mal entrou. Então você pode perguntar: onde está Deus? Porque tanto mal acontece. Bom,
Deus continua no mesmo lugar quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus no Getsêmani clamou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus não afastou, porque Deus tem um plano de salvação. Porque na régua cronológica de um ser humano que é eterno, a nossa parte, a nossa vida aqui, a nossa jornada aqui é ínfima, é pequena, mas ela é decisiva. Ela é importantíssima. Por isso a sua mente precisa urgentemente ser transformada, porque tem um tic-tac do relógio. A vida distante de Deus nos leva a adquirir processos de pensamentos que nada tem a ver com a vontade dEle para cada um de nós. A vida distante de Deus, você está sendo aí, sem que você perceba, preparado para viver uma vida infrutífera, sem sentido. Sabe a sensação de andar em círculo e chegar a lugar algum? É o que essas fortalezas na mente fazem com o ser humano. O ser humano que vive em prol de si, porque a humanidade, a busca pela felicidade colocou o homem no centro de tudo. Mas o homem não é capaz de ser o centro de tudo. Há apenas um homem, mas ele também é Deus. Por isso ele é o único mediador entre os homens e Deus. Ele é o centro de tudo. Jesus Cristo é o centro de tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o eixo da terra. E quando nós passamos a orbitar ao redor dele, nós paramos de andar em círculo, no mesmo lugar, mas passamos a ir numa espiral para um lugar preparado para nós. Um lugar onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem maldade. Mas Deus depositou um mecanismo poderoso dentro da mente do ser humano. Vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. E o diabo, sabendo disso, então ele quer fazer em nossas mentes um domínio de fortaleza maligna, uma fortaleza que pode ser definida como uma área dominada, uma área ocupada. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, parece que deu probleminha aqui, eu vou ler aqui. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, a gente percebe que a astúcia do diabo, lá em Gênesis, ele aparece como uma serpente. Em Apocalipse, ele é o dragão. Como é que ele cresceu assim? Através do pecado e da maldade. O diabo ganha força. Ele e toda a casta de demônios ganha força quando um ser humano decide, no seu livre-arbítrio, fazer algo mal, fazer algo degradante. E dessa forma, nós deixamos de ser a imagem e semelhança de um Deus que é bom, que é justo, e passamos a ser mecanismo da maldade. E isso tudo passa pelo crivo da mente. Então não pense você que uma propaganda que insinua, uma modinha de uma dancinha, uma trend da internet, um rola-tela constante na frente dos seus olhos. O que os seus inputs estão recebendo? Ah, que bobagem, pastora. O que eu recebo é só um passatempo, isso não interfere na minha vida. Interfere sim, mais do que você imagina. Você vai guardando essas memórias. E na hora que você menos imagina, você toma decisões erradas, aprisionadas, e você faz exatamente aquilo que o diabo quer, como uma marionete nas mãos dele. Sabe o que é liberdade? É você não ser marionete nas mãos do maligno.
É você falar, a minha vida é para a glória de Deus. Esse Deus que ninguém explica, esse Deus que ninguém compreende, mas eu vivo pelo Espírito, e Ele sopra e eu vou. Todo que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde veio nem para onde vai, mas ele tem propósito. O Espírito sopra a sua vida, vai, e desta maneira o diabo não te vê. Ele te olha e não te enxerga, porque Deus que te movimenta na terra, não tem liberdade maior do que viver para a glória de Deus. Não tem um ambiente de melhor prazer, de maior felicidade para um ser humano. E Jesus veio para fazer com que isso fosse possível. Ele aceitou vir e ir para o nosso lugar, para nos dar a oportunidade de viver a vida dele, desde já, aqui. Essas fortalezas que o apóstolo Paulo fala, elas podem se manifestar de várias formas. Mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, sobre tudo, né? O diabo tem método. Ele sabe que uma mentira repetida várias vezes e muitas pessoas abraçando, as pessoas começam a achar que é verdade. Porque elas estão olhando para o lado, está todo mundo fazendo, está todo mundo na modinha, ninguém tem uma identidade forjada em Deus. Você acha que essa superficialidade dessa sociedade vã nos seus prazeres, você acha que não tem um propósito maligno nisso? Você acha que é tudo aleatório? Todo mundo aqui a passeio? Não. Mentira que acreditamos, essa é uma forma da fortaleza se manifestar. Medos e traumas não tratados prendem as pessoas em um ciclo de insegurança. Você até tem coisas boas que você gostaria de realizar, de fazer, mas os seus medos te travam. As pessoas vão me criticar. Tem algo tão latente que você quer realizar, mas e se não der certo? E se todo mundo rir de mim? E se eu não for aceito? Ei, presta atenção, você é aceito e amado, essa é a verdade da palavra. Deus te ama, Ele tem prazer na sua vida, deixa Ele cumprir a sua história, e Ele vai fazer acontecer. E aqueles que um dia riram de você, vão reconhecer o seu potencial, simplesmente porque você quebrou a fortaleza pelo poder da palavra de Deus. Práticas pecaminosas repetidas, que viram algemas e correntes na alma humana, são fortalezas da maldade. Orgulho e resistência à verdade de Deus cegam o entendimento. Vamos para Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, tem céu na terra. Você pode viver aqui, não a plenitude, né? Um dia nós estaremos face a face com Deus, num lugar totalmente limpo de toda maldade. Mas aqui nesse mundo, tem sim. Tem alegria genuína, tem amizades verdadeiras, tem amor profundo, tem fidelidade para casamento, tem longevidade, tem histórias lindas de restauração, de milagres. Tem céu na terra para nós, mas nós precisamos transformar a nossa mente para acessarmos estes lugares que Deus tem preparado para nós. Sabe, a transformação acontece quando a mente é renovada pela palavra e não mais conformada com este mundo. Por isso que é uma constância. Não é só hoje, você vai sair daqui, a mente totalmente transformada. E aí a sua semana, você vai tomar decisões, seus hábitos estão completamente mudados. Não é assim. É a constância.
É o incrível poder de fazer um pouco a cada dia. É o incrível poder de ler um pouco da Bíblia a cada dia. O incrível poder de estar no ambiente da adoração, de toda semana, às quartas, aos domingos. Nós não estamos falando de uma religião. Nós estamos falando de uma transformação de mente. Mas na constância, o domínio ele se dá. Vamos pensar que tem um irmão aqui que é dono de imobiliária, amém? Tem os proprietários dos imóveis e eles põem ali na imobiliária. Eles continuam tendo a propriedade do imóvel, mas eles cedem o domínio por algum tempo. Aquela pessoa paga o aluguel, a casa é dela. O proprietário do imóvel não pode entrar, não. Senão ele vai preso, porque ele invadiu um lar, um domínio, tem um contrato. Domínio. Então, Deus nos fez. Mas aqui dentro, o que entra? Quem é que te aluga? Quem é que te conduz? Quem está dominando as suas decisões, a sua busca? Nós que decidimos. Somos nós que escolhemos. Sobre os inimputáveis, os que não têm capacidade de escolha, a Bíblia diz, o rigor é outro. Mas você tem capacidade de escolha. Você tem acesso à verdade. A palavra está sendo exposta para que você escolha de quem é o domínio da sua vida. Você não passa por um lugar vazio e de repente ele já está ocupado, leva um tempo. Então, uma fortaleza não é algo que aparece de um dia para o outro, são decisões constantes. E Jesus Cristo veio para desfazer as fortalezas do diabo na nossa vida. A maneira de se livrar das trevas é acendendo a luz. A única maneira de destruir uma fortaleza de mentiras é dissipá-la na luz da verdade. João 8,32, Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já virou até lema de palanque político, infelizmente. Mas isso é profundo, queridos. Está falando da verdade, da palavra. De você viver para Cristo, de verdade. De você tomar a decisão de perguntar a Ele o que você tem que fazer a cada dia. Não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. E isso é que faz diferença. É isso que fecha a porta na cara do diabo. Sabe, a oração, o jejum também são armas poderosas, armas espirituais que enfraquecem as fortalezas do inimigo. Porque o apóstolo Paulo fala que as nossas armas, elas não são humanas, elas são sobre-humanas, sobrenaturais, elas são espirituais. Né? Você pensa que o seu inimigo é aquele colega de trabalho que te não dá paz, que não te dá sossego. Você pensa que o seu inimigo é aquele seu vizinho que está querendo te levar na justiça, é aquela confusão, é aquele laço, é aquele embaraço que você está enfrentando. Não. Os nossos inimigos, eles são espirituais, principados e potestades nas regiões espirituais. Por isso que não adianta você assassinar o homem. Jesus falou, não tenham medo do ladrão, não tenha medo daquele que possa fazer mal para o seu corpo. Mas temam aquele que pode lançar a alma no inferno. Porque nós não precisamos temer a morte. A morte não tem mais nenhum tipo de vitória sobre nós. Ela já foi vencida. Nós precisamos vencer todo tipo de engano na nossa mente. Então, queridos, a nossa fé em Jesus, ela é imprescindível. A fé pode se tornar aquele amuleto. Tem gente que fé na vida, fé no homem, fé no que vier. Tem gente que tem fé no dinheiro. Tem gente que tem fé na mulher, não é? Tem gente que tem fé em orixá, tem gente que tem fé no hinduísmo, pode se colocar um tijolinho e adorar. A religião é coisa do homem. Jesus Cristo veio para transformar a nossa história. Ele veio para nos salvar, nos resgatar da escravidão, da mente corrompida.
A fé em Jesus Cristo, essa pode trazer transformação de fato. A fé, então, ela passa pela renúncia. É uma palavra que foi usada por Jesus quando ele estava dando uma peneirada na multidão que o seguia. A fé verdadeira, a fé que traz transformação de vida, ela vai passar pela renúncia. Se te oferecerem um Jesus que não requer nada de você, como que o negar a si mesmo, este Jesus não é o Jesus da Bíblia. Amém? Não force a barra para viver o que não é para você. Renúncia é uma palavra que Jesus usa e ele está dizendo que é através da renúncia que você vai experimentar uma satisfação de viver a vontade de Deus. Se você não renunciar a si mesmo, você jamais experimentará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que vai muito além do que você pediu, do que você pensou, do seu melhor sonho. Deus tem algo melhor do que tudo isso. Então não force a barra, não dê murro em ponta de faca, não tenha medo de se lançar num projeto que veio do coração de Deus e não do seu. E não se contente em ficar apenas com o rascunho daquilo que Deus planejou para você, mas decida viver a sua história completa. Você já reparou que tem gente que possui tudo para ser feliz e não é? Meu Deus! Existem pessoas que não conseguem distinguir os projetos de Deus para a vida delas. Elas estão estagnadas. O inimigo, ele sabe aprisionar as pessoas. Como que um elefante com aquela força toda, mas cresceu, ele foi criado, ele foi domado com uma correntezinha nas patas. E dali ele não sai. Porque na mente dele, ele aprendeu que ali é o lugar dele. Então o inimigo, ele vai fazendo com que a mente humana fique aprisionada. E tem muito a ver, sabe? Porque foi assim que ele fez com Adão e Eva. Primeiro ele lançou a mentira e depois ele edificou uma fortaleza. E eu não sei, mas a nossa mente, ela também, além da gente ter recebido dos nossos pais, a nossa família de origem, muitas informações, muito conteúdo, muitas emoções que forjaram a nossa mente, mas também a nossa mente, ela é forjada no meio das nossas amizades, as nossas rodas, né? Muito dificilmente você vai querer a Deus se a roda que você gosta é a dos escarnecedores, se o ambiente que você gosta é o ambiente da maldade. A não ser que você caia em si e se arrependa e se volte para Deus. Muito dificilmente você vai descobrir um caminho bom convivendo com pessoas más. Ernest Hemingway, certa vez ele perguntou: quem estará nas trincheiras ao seu lado? E alguém foi e respondeu: uai, isso importa? Aí ele respondeu: mais do que a própria guerra. E aqui ele estava falando de algo. Quem você convive, quem está ao seu lado, né? A sua amizade, a lealdade, a fraternidade, em meio a situações duras da vida, tudo isso aqui representado pela metáfora da guerra. Então, quando ele pergunta, quem estará nas trincheiras ao seu lado? Ele está se referindo a quem estará ao seu lado nos momentos de luta e de dor. De quem você está se rodeando? Quem são seus conselheiros? Quem são as pessoas que você ouve? Ou que você aconselha? Porque você é um apanhado das 10 pessoas que você mais convive. Pode ter certeza disso. A gente passa a ser mais parecido com as pessoas que a gente convive. A gente vai comungando de ideias. Então, a resposta de alguém que falou, ai, mas isso importa, parece minimizar a relação de quem te acompanha, a importância de quem te acompanha. Mas não se engane. Com quem você convive, você será influenciado. A sua mente vai carregar muito daquilo que as pessoas que você convive carregam, do que elas falam. Então,
o rebate aqui, né, que Hemingway dá, mais do que a própria guerra, ou seja, ele está falando mais importante do que a própria batalha, é quem caminha com você nela. Mais importante do que a própria vida, é quem está no caminho com você. Eu costumo dizer que quem está indo para o mesmo lugar, se tromba no caminho, porque é um caminho só, sabe qual é? Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. A nossa mente, o sentido da vida, isso precisa ser transformado. Você sabe a importância dos relacionamentos da confiança, de quem você confia? Jeremias 1:10 vai mostrar uma forma de agir. Vamos lá? Profeta Jeremias 1:10, redobre a sua atenção. Nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. 4 verbos para desfazer. E 2 para edificar. Porque às vezes, queridos, para a gente começar algo novo, se você vem de uma jornada de cansaço, de frustração, de dor e de tristeza, não basta você simplesmente jogar a poeira debaixo do tapete. Tem que dar uma limpa. Tem que dar uma faxina, tem que arrancar, tem que despedaçar, tem que arruinar, tem que destruir, tem que limpar o terreno, tem que arrancar as ervas daninhas. Vai ter que sair de algumas rodas, vai ter que sair de algumas mesas, vai ter que fazer um tempo de busca, mas vai valer a pena. Começar de novo vale a pena quando você começa em Deus. Ele é o Deus dos recomeços. Ele é Deus que tem poder para fazer tudo novo, para você edificar e plantar. Arranque da sua mente, do seu coração, fortalezas espirituais. E depois de limpar tudo, é hora de edificar e de plantar sementes da palavra de Deus. Sementes boas. Construir uma vida firmada na palavra. E o processo de renovação da mente nada mais é do que aprender a pensar adequadamente. Você pensa adequadamente? Ou seus pensamentos são aleatórios? Sabia que você tem como levar os seus pensamentos cativos ao Senhor? Não é pecado que às vezes todo mundo pensa, né? Você vê uma coisa, você já logo pensa. Mas depende muito do que os seus olhos estão vendo. Quem consome muita pornografia, por exemplo, fica tão frio espiritualmente. A mente fica vazia. O diabo tem método. Porque então os olhos são as candeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se os seus olhos forem mal, ó, quão tamanhas trevas para todo o resto. Então você pode ter uma escolha. Eu não mais vou colocar diante dos meus olhos esse tipo de conteúdo. É uma decisão. Você quer transformação? Vai ter renúncia, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. A semente vai brotar, vai enraizar, uma hora vai aparecer, virar para fora. Vai ser a hora do florescer, vai ser a hora dos frutos. Sabe, muitas pessoas estão aprisionadas na armadilha de uma vida insegura, porque estão vivendo ao bel prazer. Então, quando chega o dia mal, se desmorona, porque edificou a vida num lugar de incertezas, num lugar muito fluido, muito vazio. A Bíblia é a verdade sobre todas as coisas e principalmente sobre nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos o que a Bíblia diz que somos e ela nos ensina que devemos fixar a nossa mente em bons pensamentos. Vamos para Filipenses 4:8. O apóstolo Paulo, queridos, escreveu essa carta de dentro de uma cadeia. Mas a mente dele estava liberta. Ele estava aprisionado, mas era só o corpo dele.
Os homens podem aprisionar o nosso corpo, mas jamais a nossa mente. Quem aprisiona a mente é o diabo. E o Senhor Jesus pode libertar. O apóstolo Paulo estava em cadeias, mas a mente dele completamente livre, porque ele tinha a mente de Cristo. E olha o que ele fala para os irmãos de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você pode levar isso de para casa para essa semana? Aí você vai observar, coisas ao seu redor vão mudar. Você vai parar de atrair coisa ruim na sua vida. Você vai parar de atrair tranca-rua na sua história. Porque o nosso pensamento precisa ser levado cativo a Cristo. Você pode esperar que simplesmente algo de bom te aconteça, algo de bom caia sobre a sua cabeça? Não, não. Eu não sei quem foi que disse, não sei se foi Agostinho ou se foi João Calvino, mas ele disse, eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça. Mas eu posso impedir que ele faça um ninho em cima dela. Um pensamento ruim pode passar. A tristeza pode até bater na sua porta. Mas você pode simplesmente não permitir que ela fique. Eu não estou falando para você fingir que a tristeza não existe. Quando ela vier, quando a sua alma estiver triste, você abre a porta, a tristeza está batendo, convide-a para entrar. Sente-se com ela, converse com ela, abra sua Bíblia, comece a falar para ela as palavras de vida eterna. Vai para o Salmo 18 e leia para ela. Aí depois de ter tomado o café e ter conversado com ela, convide-a a sair e feche a porta e viva a vida de Deus. Viva uma vida feliz em Deus. Porque é uma escolha. Você já foi salvo, lavado, remido. Ninguém pode desfazer a obra de Jesus Cristo sobre você. Ele te ama e não abre mão de você. Ele não abre mão da sua história. Ele tem todo o interesse de te fazer dar certo nessa terra. Mas você precisa transformar o seu pensamento, as suas decisões, porque se tem uma coisa que Ele não pode fazer por você, é decidir no seu lugar. Ele decidiu no lugar dele, no Getsemane, Ele decidiu fazer a vontade do Pai. Ele nos ensinou, Ele nos deu o modelo, e assim nós podemos fazer. Você pode viver para a glória dEle. E Jesus disse lá em João 8:36. Ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, livres de pressões, livres de cativeiros, livres de expectativas alheias, de cobrança dos outros, o que esperam de você, o que as pessoas estão aguardando que você vai fazer. Não seja prisioneiro disso. Viva para Deus, viva para Jesus, e a liberdade então irá tocar na sua vida. Amém? Para finalizarmos, eu quero trazer o exemplo, nós não vamos ler, mas se você quiser depois, hoje antes de dormir, vai lá na história de Números 12 a 14, dos capítulos 12 a 14. Havia ali uma palavra de Deus para aquele povo que estava no deserto. Eles já estavam ali com a liberação da terra, já havia uma palavra liberada sobre eles, já tinha um alvará da terra, um alvará espiritual. E Moisés então foi instruído por Deus para enviar espias na terra prometida. E Moisés enviou 12 espias. Ali daqueles 12, 10, na mente deles não havia liberdade. 10 se viam como gafanhotos.
E a palavra de Deus diz que assim como o homem pensa, assim ele será. Então, eles se pensavam como gafanhotos. Então, eles voltaram para dar todo o relatório e falaram: impossível de conseguirmos vencer aquele povo, eles são gigantes. A terra é totalmente protegida, a começar por uma muralha que tem ao redor dela. Dos 12, 10, queridos, isso nos mostra uma proporção no planeta Terra. A multidão, a maioria, a voz do povo não é a voz de Deus, ok? 2 dos 12, isso aí dá o quê? Quantos por cento? Pastor 17? Pastor 16,66. 16, nem 20%. Isso quer dizer que você precisa buscar em Deus todos os dias, e não nas pessoas, não nas modinhas, não no que todos estão falando, não no que tudo está pensando, porque a multidão vira massa de manobra facilmente nas mãos do nosso adversário. Mas Deus levanta aqueles que são cheios do Espírito para cumprir a palavra dele, porque leva essa boa notícia para casa, a palavra dele vai se cumprir. A terra prometida, nós iremos tomar posse dela. Mas nós precisamos ser como Josué e Calebe, homens cheios de Deus, homens com os olhos de Deus. A palavra de Deus estava dentro deles e ela tinha mais poder do que essa própria terra. E eles olharam e tudo que eles viram reverberou em: eia! Entramos e tomamos a terra, entramos e tomamos posse dela, porque Deus falou e assim se cumprirá. Como é que você tem visto os desafios à sua frente? Como é que você tem conduzido a sua história? Como todo mundo está fazendo? O país está em crise, mas eu estou vendo, eu vou para a internet, eu vou para o Google, o que vou fazer com o meu negócio? Vai dar certo não, queridos. O Google não vai te falar a saída. Vai para o joelho no chão. Clama a Deus, o Todo-Poderoso. Clama a Ele por socorro. E Ele vai ouvir o teu clamor. E Ele vai te dar estratégias para você sair dessa crise. Para você sair dessa situação difícil. Para uma porta ser aberta para você e a sua família não serem envergonhados lá fora. Porque é Ele que sabe os pensamentos que tem ao seu respeito. Jeremias 29:11, ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e de prosperidade, para vos dar o fim que você deseja. Lá no fundo do seu coração você deseja Deus, você deseja paz, você deseja justiça, você deseja o céu. Mas você precisa transformar a sua mente para viver a vontade de Deus nessa terra. Amém? Para finalizarmos, eu quero contar a história de um dono de uma empresa. Aleluia. Antes, põe em 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, de poder. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não somos covardes, mas somos equilibrados, carregamos intrepidez. A nossa mente é transformada pelo Senhor. Somos livres das pressões. Você não pode simplesmente achar que isso vai ser automático, mas vai passar pelo crivo da sua decisão. Ok? Amém? Eu não estou achando aqui não, mas eu vou... É mais ou menos assim. O dono de uma fábrica de sapatos enviou um vendedor
para um campo em que ele gostaria de começar ali a comercializar os sapatos. Enviou para um outro país. E aí o vendedor, o primeiro, chegou lá, olhou, analisou, né, a terra e voltou e falou para aquele empresário: difícil, não tem negócio lá para nós, porque lá ninguém usa sapatos. Então, não vai ser um bom negócio. Aquele empresário ainda com desejo de desbravar aquela região, enviou outro vendedor. Esse segundo vendedor olhou a terra, voltou e disse: total sucesso para o negócio, porque todos precisam de sapatos. A realidade era a mesma. Só que um preferiu enxergar a impossibilidade e o outro preferiu enxergar a possibilidade. Esse homem, esse exemplo, somos nós. A vida está aí. Deus nos deu esse presente. Todos os dias, se você acordou, já é uma grande vitória. Você está vivo. Levante-se para a glória de Deus. Faça boas escolhas. Peça a Ele que te ajude. E vá no auxílio divino. Enxergue com bons olhos todas as circunstâncias ao seu redor. Veja a boa mão de Deus te guiando, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Pode dizer um amém? Amém! Todos os que amam a Deus receberão o favor de Deus. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque você está ligado no propósito eterno. Aleluia. Eu queria